grande honra que eu volto mais uma vez aqui. Shalom, sou Luiz. Shalom a todos. Espero que todos estejam preparados para mais uma aula. Bom, estamos na Parashá Nitzavim, em Devarim, Deuteronômio 29:9. Agora à noite eu vi uma matéria num site israelense que Israel está se preparando para o Apocalipse. Bom, pessoal, e ainda não iniciamos Rosh Hashanah, dia 22, na segunda-feira, né? Dia 22, e vai finalizar no dia 24, Rosh Hashanah. E na quarta-feira, então, se inicia o Yom Kippur, no dia 1º de outubro, né? E finaliza na quinta-feira. Lembrando que no último dia de Sukkot é chamado de Rosh Hashanah. Pois é, nem chegamos em Rosh Hashanah e o mundo já está por um fio. Bom, vários temas ligados ao julgamento. O assunto de hoje tem tudo a ver com Deuteronômio 29:9 e também Isaías 61:10, Ezequiel. Vamos falar do Zohar. Qual é a forma que o Zohar nos traz, a visão do Zohar para estes dias agora? O Zohar, ele explica detalhadamente o processo dos din, dos julgamentos sobre as nações. E é engraçado falar sobre esse assunto, mas às vezes não entendemos com clareza todo esse processo, quais são os motivos, por que tanta desordem, aonde o mal, a impureza se reveste de pureza e a impureza é revestida de impureza. Fica um pouco meio difícil de entender, né? Onde a impureza é revestida de pureza, enquanto a pureza se reveste com a impureza. Ou seja, a Tumá se reveste de Kedushá e a Kedushá se reveste de Tumá. Como isso pode acontecer? É estranho, é muito estranho a gente tocar nesse assunto. Mas o Zohar, ele esclarece tudo isso com muita clareza. Então fica fácil de resolver toda essa situação. A Kabbalah, ela nos revela que todos os decretos celestiais são decretos que são enviados em Rosh Hashanah. Todos esses decretos são selados em Yom Kippur. Então eles são enviados para o nosso mundo físico em Rosh Hashanah. O Zohar, sendo a principal obra da Kabbalah, ela nos ensina que as nações do mundo são julgadas nessa data. Eu já falei aqui diversas vezes que o mês de Elul, para mim, é um mês muito severo. Antigamente não vinha com tanta severidade esse mês de Elul. De 2 períodos desse mês de Elul, os fatos que ocorreram na minha vida marcaram muito a minha trajetória. A data que eu nasci, o mês que eu nasci, sempre marcou. E é um mês onde é decretado, onde que os din são decretados para as nações. E nessa segunda-feira será o primeiro dia de Rosh Hashanah, onde os decretos são decretados, onde será decretado se você ficará rico, se você será pobre, se você partirá, se você ficará, será decretado para o ano inteiro tudo o que acontecerá com você, ou com todos os seres humanos nesse planeta. Todos os seres vivos são decretados agora em Rosh Hashanah. Existem alguns julgamentos que são basicamente suportáveis, aqueles que estão na Torá, mesmo que doa, mas ainda é suportável. Mas dentro da Torá, houve indivíduos dentro da Torá que também passaram por isto. E hoje vamos trazer esse assunto de como os din, os julgamentos eram enviados e quais foram os tzadikim, os justos, que tentaram impedir esse julgamento. E dentro da história houve alguns que teve um que não se importou com os julgamentos que foram decretados.
um outro personagem, já tomou as dores do povo quando foram decretados julgamentos naqueles dias. Bom, e eu pergunto, como seria nos dias atuais? Será que encontraríamos uma pessoa que se importasse com a humanidade, como foi Moshe? Ou teríamos Noa, que não se importou de forma alguma, apenas construiu o seu barco para ele e para sua família, enquanto Moshe se preocupou com as pessoas lá no Sinai? Queria dar até sua própria vida para defender aquele povo. Bom, qual deles teremos nos dias atuais? Moshe ou Noa? O Zohar é a principal obra da Kabbalah. A Kabbalah nos ensina que as nações do mundo são julgadas nessa data, pois Gevurah representa a energia dos julgamentos e estamos esse mês regidos por Gevurah, severidade. Bom, e esses julgamentos vêm movido de restrições e traz também uma consequência para as nossas ações, que é um contrapeso à generosidade transbordante de Hesed, e na verdade é o primeiro obstáculo significativo para que sejamos inundados pela luz do Criador. Hoje estamos falando aí sobre o assunto dos julgamentos, sobre a Corte Suprema, quando o Hakadosh Baruch Hu sai ao campo para decretar juízos sobre as nações. O Zohar nos traz com toda clareza todo esse processo importantíssimo, que eu gostaria que você não perdesse um segundo desta aula. E aqui se origina o processo da diferenciação, o início da fisicalidade associado a essa sefirá, a este arcanjo, Samerman. Não vou citar o nome aqui, tá? Que é a mão esquerda de Deus, que também é conhecido cabalisticamente como o adversário, conhecido atualmente como Hassatan, Lehaim. Sem restrições, esta energia de Gevurah, que também pode se tornar destrutiva, ou seja, esse arcanjo, ele é utilizado nesses dias de julgamento, em todo esse processo, ele é convocado para esses dias de julgamento. Esta é a energia de Gevurah, que também pode ser destrutiva, como um equilíbrio entre o julgamento e misericórdia. Essa sefirá está associada ao patriarca Yaakov. Aqui encontramos a sabedoria, a compreensão e a luminosidade da luz, pois o Rabi Eliezer disse: o amor perfeito é aperfeiçoado por ambos os lados, lado esquerdo e lado direito, isto é, pela bondade e pelo julgamento. Este é o amor verdadeiro. Há pessoas que amam o Criador porque são ricas, porque têm vida longa, porque seus filhos estão ao seu derredor, porque governam seus inimigos e porque têm sucesso em teus empreendimentos. Mas se o Criador girasse a roda da fortuna e substituísse estas dádivas por um julgamento severo, será que ela se voltaria contra ele? Portanto, esse amor carece de fundamento. O Zohar nos alerta sobre isso. Para termos medo quando as coisas estão indo bem, devemos ter medo quando está tudo bem. Quando nada acontece conosco, aí devemos nos preocupar quando tudo estiver bem. Isso não significa que devemos comprar um fundo de investimento ou manter dinheiro escondido debaixo do colchão. Não é nada disso. Em vez disso, ele nos exorta a manter plenitude em nosso relacionamento com Kadosh Baruch Hu, mesmo quando apenas existe um relacionamento que se expressa no nível material, mesmo quando nossas vidas estão repletas de bondade e de misericórdia. Como diz o salmista David Ameller, devemos manter viva em nossos corações a consciência do julgamento pela mesma razão pela qual a consciência da dor que nos permite experimentar o prazer. Da mesma forma, quando o julgamento acontece
devemos nos lembrar de tudo que é misericordioso em nossas vidas também. A luz da criação foi a primeira a ser revelada, depois foi escondida e valorizada. Quando ela é escondida, os julgamentos severos surgem, e ambos os aspectos da bondade e do julgamento se unem e alcançam a perfeição. Jailson, meu querido, a todos daí da capital, pessoal da comunidade Benei Torá, meu grande amigo e irmão Jailson, é difícil lembrar o nome de cada um de vocês. Meu abraço cordial a todos vocês, que todos tenham uma semana abençoada. O pai de Yaakov era Yitzhak, que personificava a qualidade recíproca da severidade do julgamento. Durante sua vida, e especialmente por meio de sua luta com o anjo, na noite anterior ao confronto com seu irmão Esav e Yaakov, se tornou a expressão de Tiferet, a divina emanação da perfeita harmonia. A mente de cada um de nós é única. Isto é como uma descrição desta realidade para absorver estes julgamentos e misericórdia. A física moderna descreve 4 tipos de energias que animam o universo, que também passa pelo processo de julgamento. A primeira é chamada de a força, que une as partículas dos núcleos atômicos, que também passa por julgamentos. A força fraca, que controla todo o processo radioativo, ou seja, a gravidade e a atração inerente entre as partículas de matéria, e o eletromagnetismo, sendo a força derivada da presença e movimentos e atrações de partículas carregadas, são julgadas até as partículas dos átomos. A coluna da direita representa Hesed, ou benevolência, misericórdia, o desejo de dar e compartilhar, pois Gevurah é o poder do julgamento e o desejo de receber. Isto está expresso pela coluna esquerda e também pela coluna central. Isto representa a energia mediadora da escolha e também do livre-arbítrio, que nos permite fundir e transformar Hesed e Gevurah em uma terceira forma, que é o desejo de receber com o propósito de compartilhar. Em todos os níveis do nosso ser, de promover essa transformação, que é nada menos que ser genuíno, todo o propósito de nossas vidas. Essas 3 energias são inerentes à nossa natureza, que é a interação entre as colunas da direita, da esquerda e a central, que ocorre todo momento de acordo com os ensinamentos da própria Kabbalah. Estes são os transmissores das quais surgem todas essas energias, que vêm de uma origem, de uma fonte, que foram literalmente os nossos patriarcas, descritos na Torá. Essas energias de Gevurah, Hesed e Tiferet representa 3 patriarcas. Lembra do início? Quando eu disse, se fosse para você escolher um tzadik nos dias atuais, quem você escolheria? Moshe? Noah? Eu deixei só esses 2 aqui, nós vamos chegar neles. Noah sabia do julgamento que viria sobre as nações. Noé sabia. E o que ele fez? Apenas construiu o seu barco e continuou na dele, até que veio o dilúvio e acabou com tudo.
O terceiro patriarca é Avraham, Avraham Avinu. Ele também sabia do que aconteceria com Sodoma e Gomorra, mas lá estava o seu sobrinho Lot. Ele também sabia da destruição de Sodoma e Gomorra. Temos 3 patriarcas aqui que são fundamentalizados e canalizados essas energias de Hesed, Gevurah e Tiferet, que são as 3 esferas principais da Sefirot. Moshe então tenta entregar a sua vida em compaixão daqueles idólatras que levantaram o bezerro de ouro. Enquanto Noa sabia de tudo que ia acontecer, passou 120 anos construindo a arca. É esse ponto que eu quero chegar. Os julgamentos e os decretos foi decretado. Foi dado o dia do julgamento sobre a terra. Em 3 pontos de vistas diferentes. E 3 deles, sendo Gevurah, Tiferet e Hesed, agiram de uma forma diferente uma da outra. É isso que eu quero falar. E hoje? E como seria hoje? Hoje poderemos classificar também essas 3 energias nos dias atuais. Sabemos dos decretos sobre a humanidade. Existem muitas pessoas que a eles já foram revelados em sonhos o que acontecerá com a humanidade. Preste atenção. Muitos nem se importam com a humanidade. Estão construindo o seu barco para salvar sua família. E o resto da população vai ser engolida pelo mar. Outros estão tentando ajudar essas pessoas na Techuvá a voltar. E outro está tentando fazer barganha com Hashem. Tem um deles que está tentando barganhar com Hashem. Por quê? Porque ele tem alguém na cidade que será destruída. Temos 3 pontos de vista aqui importantes no julgamento. Exatamente, Moriá. Temos 3 tipos de julgamentos aqui importantes. 3 personagens distintos um do outro. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo. As respostas estão dentro